pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo é o início de uma série aqui do canal chamada Uma Make, um Perrengue. Então eu vou me maquiar aqui com vocês enquanto eu conto alguma história da minha vida que foi um perrengue. Ok. Eu já passei por vários perrengues nessa vida, então acredito que vai ser bem legal. E pra começar com chave de ouro, eu vou começar com o primeiro perrengue grande, assim, que eu passei na minha vida, que foi na época de escola, o meu primeiro beijo. Então eu vou contar pra vocês como que um cara babaca tornou o meu primeiro beijo a pior coisa que aconteceu na minha vida até aquele momento. Enquanto eu conto o caos da minha vida, eu vou me maquiando. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu estiver usando no meu rosto, deixem aqui nos comentários, tá? Que aí eu respondo pra vocês certinho. Mas o foco desses vídeos realmente são as histórias, tá? Se quiserem compartilhar também histórias parecidas, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar ler. A história é o seguinte, foi no ano de 2007, ok? Eu ia fazer 12 aninhos. Eu dei um primeiro beijo e aí desceu pra mim na mesma semana. E é o seguinte, em 2007, um carinha novo entrou na escola, daqueles bem descolados, sabe? Eu tô parecendo uma tia falando. Eu sou velha já, tá? Uma jovem senhora de 26 anos. E aí o carinha entrou lá na escola, na 7ª série, na outra sala, ele não tava na minha sala. Mas como a gente era super amigos, né, uma sala da outra, a gente se conheceu bem rápido. Mas assim, oi, tudo bem? Só, ou oi, tchau, sei lá, eu nunca tinha trocado uma ideia muito forte assim com ele, mas eu fiquei apaixonada. Ele era alto, ele tinha olho verde e ele era todo pra frente assim, sabe? Ele não tinha cara de criança, ele já tinha cara de adolescente, então eu já fiquei apaixonada. Eu e metade da escola. Só que a minha maneira de flertar era diferente. Eu procurava no Orkut, eu adicionava no MSN, dava um oi. Vou ver se eu encontro essas conversas, eu acho que não vou encontrar, porque eu salvava minhas coisas do computador em CDs, né? Então eu tenho vários históricos de conversas, muitos históricos. Então às vezes eu encontro essa vergonha que eu passei no débito nessa época. Peguei o MSN dele, mandei um oi, tudo bem? Era sempre assim, né? No MSN, oi, tudo bem? E aí depois a gente continuava um assunto. Só sei que ele me respondeu quando eu adicionei ele no MSN. Só que assim, nada de muitos assuntos. Ele sabia quem eu era, porque ele era amigo dos meus amigos, que eu, tipo, estudei desde pré-escola. Só que ele não queria papo comigo não, sabe? Eu toda apaixonada. Isso foi no começo do ano. Eu passei o ano todo falando pra minhas amigas, assim, na hora do intervalo, né? Na hora do recreio. Fica diferente pra ele, se ele me olhar, você me avisa. E aí eu ficava mexendo no cabelo, toda ridícula, ridícula. Só sei que chegou setembro, perto do meu aniversário, foi aniversário de um amigo meu. E aí fomos todos os amigos pro prédio dele, salão de festa, teve uma festinha com a família dele, com os amigos. E esse menino que eu tava apaixonada foi chamado, né? Esse babaca que eu tava apaixonada foi chamado. E aí a gente tava na época daquelas brincadeiras de verdade, o desafio. Ai, eu te desafio a dar um selinho em tal pessoa. Ai, eu te desafio a sei lá o quê. E nos aniversários sempre tinha essa brincadeirinha. E nesse dia a gente tava brincando disso, se eu não me engano, mas não teve beijo nenhum, acho que foi bem light. E aí cantaram parabéns, depois do parabéns, eu tava quase indo embora, que eu tinha que ir embora antes da meia-noite, né? Meu pai dava meia-noite, ele tava lá na porta me ligando no V3 que a minha mãe me emprestava. Aí dava meia-noite, ele já tava ligando lá no V3 da minha mãe, né? Que ficava comigo durante as festinhas. Antes de eu ir embora, um amigo meu chegou em mim e falou assim: Pri, Tanana quer ficar com você. Aí eu, tipo, gelei assim, né? Que eu passei o ano inteiro observando, obcecada pelo cara. Chamei ele algumas vezes no MSN, mas ele deu uma ignorada e tal. Ele não continuava o assunto, ele não tava afim. E aí, do nada, pá, tá afim. Aí eu, não, tá doido? Eu não. Tava com medo, né? Com razão, né, amores? Que eu já vou contar a merda que ele fez. E aí eu fiquei falando, Não, eu não vou. Aí a minha melhor amiga: Para de ser boba, Priscila. Você passou o ano inteiro olhando pro cara, tentando chamar a atenção dele, falar com ele, ser amiga dele. E agora que ele quer te dar um beijo, você não vai? Aí eu decidi ir. E é aquela coisa, né? Eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Não fazia ideia nenhuma. Só que quem viveu, sabe? Eu não sei se é em todas as épocas, mas nessa época que eu perdi meu bebê, era assim. Juntava a galerinha toda no lugar e aí todo mundo ficava: Olha só o que vai acontecer, nananã. Ou tinha que beijar na frente dos amigos. E todo mundo olhando assim.
Fui no cantinho conversar com ele. Aí ele... Ai, queria muito ficar com você, nananã. E eu super pensando, cara, arrasei, é o melhor dia da minha vida. Enfim, a gente deu uma conversadinha, até que, beleza, rolou. Ele veio pra me dar um beijo. Só que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu não fazia ideia real do que eu tava fazendo. Porque, na minha cabeça, eu pensava que tinha que ficar com a boca fechada. Aí ele veio enfiar a língua na minha boca. Eu sabia, tá? Eu sabia que beijo, assim, de adulto, tinha língua. Mas eu não sabia como fazia, que eu via nas novelas. Eu não via língua na novela. Não sei se vocês já abriram o olho no meio do beijo e ficaram pensando... que eu tô fazendo aqui? O que está acontecendo? Mas eu fiquei beijando ele assim, ó, de olho aberto. Boca fechada. Boca fechada, gente. Aí eu que parei o beijo e saí. Então agora pensando, eu vou falar pra vocês o que ele fez depois, né? Mas agora pensando, às vezes ele achou que eu não gostei e falou mal primeiro, né? Tipo, inventou. Será? Eu não lembro, não, de eu fazendo o que ele falou. Enfim, terminamos o beijo. Aí voltamos lá pra falar com os nossos amigos. E aí sempre assim, né? Tipo, carinha vai lá falar com os amigos e a menininha vai lá falar com as amigas. Falei lá, ai, como foi? Aí foi esquisito, porque eu sou sincera. É óbvio que foi esquisito, foi meu primeiro beijo, eu não sabia o que eu tava fazendo. E o menino também não sabia, tá? Ele fingia que sabia, não sabia porra nenhuma. Aí eu falei, ai, foi legal, mas eu tava super tímida. E aí nessa, meu pai já tava chegando pra me buscar, né? Vim pra casa e eu falei pra minha mãe, eu tava com uma sensação esquisita, sabe? Mas eu falei pra ela, porque eu sempre falei as coisas pra minha mãe. Sempre, sempre. Ela sempre falou pra mim que quando eu precisasse de alguma coisa, ela sempre estaria lá pra me ajudar. Então assim, se eu fazer alguma coisa errada, ela não me botava de castigo, ela apenas conversava comigo e dizia o que era certo. E pronto, cheguei e contei pra minha mãe e ela queria ficar sabendo de todos os detalhes. Ai, ô mãe, eu não quero falar. Tá, eu dei o primeiro beijo, mas não quero falar. Porque eu não quero falar. Ela sabia como era beijar. Por que ela veio me perguntar como é que foi? Beleza, fui dormir. Dia seguinte tinha aula. E eu cheguei na sala toda tipo, beijei, beijei, beijei. E a galera não tava na mesma vibe que eu, sabe? O pessoal tava me zoando. E aí eu cheguei e começou um monte de risadinha já dos meus próprios amigos. Os meus próprios amigos ferrando com o meu psicológico. Obrigada, viu? Eles são meus amigos até hoje, tá? Então eu já superei. Mas na época eu fiquei muito depressiva, muito triste mesmo. E aí eles começaram a rir de mim. E eu não sabia o que tava acontecendo. Porque o babacão que eu dei meu primeiro beijo espalhou pra todo mundo que eu mordi a língua dele o tempo todo durante o beijo. Mas eu não sabia o que eu tava fazendo. Não sabia. Então assim, custa me ensinar? Inferno. Não custa. Aí beleza, ele saiu falando mal pra todo mundo e os meus amigos ficaram me zoando, rindo da minha cara a manhã toda. E basicamente é isso, meus amigos começaram a me chamar de britadeira, entendeu? Fazendo relação que eu tinha mordido a língua do cara o tempo todo. Só que, parando pra pensar... Eu tava analisando, né, enquanto eu contava pra vocês. Eu que parei o beijo. Então, às vezes, ele pensou que eu não tinha gostado e aí tinha parado. E que eu ia falar mal e ele resolveu falar mal primeiro. Porque, na moral, eu não lembro, não, de ter mordido ele. É que também, quem bate não lembra, né? Agora, quem apanha... Então, às vezes, eu machuquei a língua dele mesmo. Vou saber? Não sei. Se tivesse tão ruim, ele ia falar pra parar. Certo? Então, será que essa minha teoria tá correta? Será que esse babaca inventou e me deixou complexada pelos anos seguintes? E aí que vem o auge da história, o ápice da história. Esse carinha aí que eu dei meu primeiro beijo, que foi um tremendo de um otário, no final de semana anterior, ou nessa semana mesmo, nesse dia, não tô lembrada, ele chamou uns amigos, uns 15 amigos. Essa foi a história que chegou no meu ouvido, tá? Então... não tenho certeza se foi isso que aconteceu mesmo ou se mentiram e aumentaram a história, mas teoricamente esse otário aí que eu dei o primeiro beijo, ele brigou com um cara da escola do 3º ano do ensino médio e a gente tava na 7ª série. E aí ele chamou 15 amigos dele pra baterem nesse cara do 3º ano por conta de uma menina. Foi assim, uma história horrorosa, porque como que uma pessoa chama 15 pra bater na outra? Eles, antes disso acontecer, eles brigaram no recreio da escola. Eles se socaram lá, tiraram o sangue um do outro. Se eu não
não me engano, o cara do 3º ano abriu o supercílio desse cara aí que eu fiquei. Inclusive, quando eu dei o primeiro beijo nele, ele tava com machucado aqui. E aí ele foi se vingar, eu acho que foi alguma coisa assim. E foi muito babaca, foi muito babaca. Só que pra minha sorte, ele foi expulso da escola. Ele foi convidado a se retirar, né, como dizem. Então, a partir de segunda-feira, isso foi na sexta, eu acho, sei lá, a partir de segunda-feira, ele já não tava mais na escola. Ou ele foi de manhã e foi convidado a se retirar já. E assim foi mais fácil dos meus amigos esquecerem, né, porque ele saiu da escola. Só que assim, nessa altura do campeonato, ele já tinha ferrado com o meu psicológico, junto dos meus amigos da época, né, porque eu tava toda apaixonadinha pelo cara, perdi meu BV com ele, sabe o que é isso? É muito importante, o BV. Tinha menina na minha escola que tava nem aí, já tinha beijado, tinha tempos. Mas eu não, eu sempre fui uma bebezinha princesinha, sabe? Então, pra mim tudo tinha que ser assim, uma coisa fofa, romântica, igual de filme. Agora eu já aprendi, tá? Eu já quebrei bastante a cara. Já aprendi que isso não existe. Mas na época eu era toda sonhadorinha, sabe? Eu acho que eu nunca fiquei tão triste e depressiva na minha vida. Eu não queria ir pra escola. Eu queria ficar em casa porque eu tava com vergonha. Que eu sabia que se eu fosse pra escola, todo mundo ia ficar me chamando de britadeira. Até eu completar uns 20 anos, eu era meio complexada com isso ainda, gente. E aí, eu não sei o que aconteceu, que esse menino do 3º ano, que brigou com o cara que eu fiquei, a gente começou a conversar no MSN e a gente virou amigo. Aí, quando ele voltou pra escola, ele tava com a cara toda remendada, cheia de ponto, quebraram os ossos do rosto dele, foi bem pesado mesmo o que aconteceu. Então, a gente virou super amigo, super, tão super que no fim do ano ele me deu até chocolate, tipo, ele queria namorar comigo, esse moço. Mas eu tava complexada e eu não queria. Ele era super legal, eu gostava muito de conversar com ele, super gente fina. Enfim, aí ele queria namorar comigo, ele levou chocolate pra mim, a gente conversava. Só que eu não quis ficar com ele, eu fiquei com medo. E aí ele saiu da escola e a gente nunca mais conversou, nunca mais teve contato. Mas ele foi uma pessoa muito gente fina comigo nessa época, sabe? Que eu tava bem sofrida, bem Maria do Bairro, assim. Tudo chorava, gente, tudo. Eu tava muito, muito triste mesmo. E aí os meus amigos, além de fazerem as piadinhas, né, com esse outro cara, me chamando de britadeira, aí eles começavam: pegou que bateu, agora vai pegar que apanhou, hein? Gente, eu acho que eu nunca vou aprender a colocar cílios, mas essa caneta cola delineadora facilita minha vida num nível. De longe fica lindo, ó. Maquiagem quase finalizada e aí eu voltei pra terminar de fofocar com vocês. A moral da história é a seguinte: cuidado com o que você fala pras outras pessoas, porque às vezes você pode traumatizá-las pro resto da vida. Eu passei anos na minha vida traumatizada com esse assunto. Muitos anos, me atrapalhou em muitos quesitos. Sem brincadeirinha agora, né? Me atrapalhou muito. As palavras têm peso, minha gente. Então, ó, se você é criança, adolescente, até mesmo se você for adulto, pensa antes de falar alguma coisa pra outra pessoa, alguma fofoca, dá uma zoadinha na pessoa. Você pensa assim: se eu falar essa coisa, ela consegue se arrumar agora e trocar? Se a resposta for não, você fica quieta, não fala nada. Agora, se a resposta for sim, você fala: vai trocar essa certa ridícula. Ou se a pessoa chegar em mim e falar assim: nossa, como seu dente é torto. Meu dente é torto mesmo. Mas não vai adiantar nada ela falar isso agora pra mim, entendeu? Eu preciso ir no dentista e arrumar. E essa foi a trágica história do dia que eu perdi o meu bebê com um idiota. Então
Então é isso, minha gente. Chegamos ao fim aqui do primeiro Uma Make, um Perrengue. Se você gostou, não se esqueça do seu joinha aqui. Comenta aqui as histórias da sua vida que eu vou adorar saber. Se inscreva aqui no canal e me siga lá no Instagram também, que é PriRubyBlog, tá bom? O TikTok e o Kawaii também são PriRubyBlog, com 2 Is no Pri. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!